a Dilma, com essa mente potente que tem, né? E é uma questão de justiça reparatória, né? Porque Dilma não pode ser, né, ficar sem um papel nesse momento da história de reconstrução do Brasil. Isso é uma coisa muito importante. A gente teve essa notícia, até fiz questão de colocar essa foto aqui, que é a articulação que está sendo feita para Dilma e para o Banco dos BRICS. Né? O novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, teve um papel muito apagado depois que o Lula saiu, depois que a Dilma saiu, né? O Temer e o próprio Bolsonaro tentaram matar esse banco, que é um banco que faz frente ao BID, né? O que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao Banco Mundial, ao FMI, e a Dilma sendo levado para lá. Então, acho que o Lula está dando os caminhos aí do governo na área econômica, né, Vilma? Tanto com essa questão do Banco Central e agora com a Dilma assumindo o protagonismo, né? Vai assumir provavelmente até março, quando o Lula viaja para a China, a diretoria do Banco dos BRICS, que é uma reparação histórica, né? Com essa mulher, né? Olha, desde o primeiro momento, quando vi essa discussão, eu estou vibrando, porque é você reposicionar na história, né? A Dilma, com essa mente potente que tem, né? E é uma questão de justiça reparatória, né? Porque Dilma não pode ser, né, ficar sem um papel nesse momento da história de reconstrução do Brasil. Isso é uma coisa muito importante. A outra questão é nós vivíamos antes dos BRICS de juntar essas 5 nações do mundo, né, Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia. Naquele momento, você não tinha contraponto no mundo, né? A voz era do FMI, e no máximo você tinha ali 2 grandes blocos, né, da economia mundial, um sobre ali respondendo no campo ali que envolve cerca de 450 milhões, 470, que é o bloco europeu, né, com o euro, e com o resto do mundo, realmente, né, o mundo dominado pelo dólar. Essa é uma questão. E o FMI dando as regras e dando todas as cartas. Lula e o nosso companheiro, o professor Renato, que estava aqui antes, né, ele observando o papel e uma liderança como o Celso Amorim, do ponto de vista da diplomacia, tudo isso foi importante para que o Brasil constituísse os BRICS e que criasse uma nova narrativa e uma contraposição, né? E não é nem no sentido assim de ser contra-hegemônico, do ponto de porque essa é uma questão importante. Os BRICS não é que é uma alternativa. Essas 5 nações do mundo estavam criando uma outra forma de conversar com o mundo e dizer que era possível sair do jugo do FMI, sair das regras do Banco Mundial, sair das regras muitas vezes que aparece assim, só pode um multilateralismo se tivesse naquela época a liderança dos Estados Unidos. Então, eu acho que é isso, né? Aí, a própria ida de Lula aos Estados Unidos, e Lula primeiro foi à Argentina, a um bloco da CELAC, né? Exatamente conversar com os países da América Latina e do Caribe, né? Lula não foi primeiro aos Estados Unidos. Esse do ponto de vista da geopolítica, é uma coisa muito importante, né? Porque você posiciona e manda mensagens também que são diferenciadas. E a outra questão que eu acho importante,
Os BRICS, Plínio, não era somente um lugar em que você fala das regras econômicas, era lugar também para você pensar um outro campo de produção de medicamento, de troca de tecnologias, de troca entre esses grandes 5 países. A Índia, que é chamada farmácia do mundo, né, porque lá estão posicionados os grandes laboratórios, a Índia podia ter tomado um outro campo de autonomia, sendo essa farmácia do mundo, para a gente romper, inclusive, com o jardineiro, o jardineiro fiel, né? Que é exatamente essa indústria farmacêutica internacional sobre uma hegemonia do norte global, e tudo isso está na construção de um bloco como os BRICS, né? E é uma outra forma também de chegar ao G20 e conversar com horizontalidade com outras nações, que realmente se comporta quando você tem um G7 em que você tem que nós tínhamos as chamadas 7 maiores economias do mundo. O Brasil chegou a um ponto, né, do ponto de vista econômico, porque do ponto de vista dos ganhos sociais, o Brasil chegou a um ponto de 6ª economia do mundo, né? E depois foi retornada à 13ª, e se a gente for pensar do ponto de vista de IDH e de outras coisas, o Brasil está em uma situação que é desesperadora nesse momento. Mas a força da liderança de Lula é algo impressionante, né? E dessa visão na geopolítica. Eu achei incrível, né, o professor Renato Cunha aqui, né, ele falar, ele feliz por ter perdido a posição em relação à liderança e a possibilidade de Lula sair garantindo aquele acordo com o Irã, né? Então, essas são derrotas que nos lembra o próprio Darcy Ribeiro, né? Então, essas são questões, e ele chegar aqui e falar, né, e contar essa história de novo, eu achei muito importante, e o cuidado que, nesse momento, o presidente Lula tem com a questão da Rússia e da Ucrânia, que é extremamente delicada mesmo, né? Mas nós não vamos entrar em guerra, né? Não vamos colaborar com certas questões. Mas, voltando aos BRICS e à Dilma, é importante dizer que, no início lá do... Desculpe, estou em condições ainda de recuperação aqui, bem difícil. Mas dizer que lá, né, no início, Dilma sempre foi escolhida para tarefas, Plínio, estratégicas, né? Seja no Ministério de Minas e Energia, seja para coordenar o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. E eu penso que, depois da presidência da República, de tudo que Dilma viveu, Dilma, mais uma vez, assume uma tarefa estratégica que reposiciona o Brasil no mundo, reestabelece regras no mundo econômico internacional, porque também a sanha dos impérios contra o Brasil, e o que se levantou contra o Brasil foi muito pela ousadia de fazer os BRICS e as tarefas políticas que os BRICS se colocaram, assumiu naquele momento, né? E dizer, quando ali o Brasil estava dizendo, olha, junto com a África do Sul, com China, com Índia e com a Rússia, olha, não apenas os blocos hegemônicos reconhecidos vão dar essas regras no mundo, mas nós podemos reinventar aqui e estabelecer, e não vai ser num campo assim, somos uns alternativos. Não, ali o Brasil estava se colocando como uma nação do tamanho que ela é, né, com a altivez,
e mexendo com um campo de soberania e autonomia política que o norte global do mundo não esperava. E foi de muita sabedoria política e de juntar muitos países que propositalmente são colocados na margem do entendimento, inclusive da cultura. Tá? Quando nos perguntam, China é já a hegemonia no mundo, e a gente diz, ainda tem um passo muito grande para a China, Brasil e outras nações que envolve a cultura. A forma como a gente ainda se move no mundo ainda é um jeito norte-americano. Né? E essa disputa cultural a gente não vai deixar para trás. Noam Chomsky e um pensador desse campo aí, que era o próprio Eduardo Said. Né? Política e Cultura de Eduardo Said, para a gente, deve ser sempre um manual.